começar a gravação, tá, gente? Vai aparecer na gravação, tá, Mayara? Brincando. Então, gente, vamos dar continuidade. Então, quando a gente tem hiperglicemia, a gente acaba entrando... Quando a gente tem hiperglicemia, a gente acaba apresentando esses sintomas que são patognomônicos, que são característicos do diabetes, que são poliúria, polidipsia, polifagia, faltou um F ali, tá poliagia, é polifagia, e perda de peso. Por que que esses sintomas aparecem? Opa. Aí. Então, esse quadro aqui eu tirei do livro mesmo de fisiologia. E ele mostra bem como que se desenvolve esse quadro desses 4 P's, como são chamados os sintomas característicos do diabetes. Então, o que acontece? Quando a gente tem a refeição realizada, a gente vai ter um aumento da glicose no plasma, tranquilo. Mas o diabético, ele tem uma deficiência ou na produção ou na ação da insulina. Então, o que vai acontecer? Por mais que exista hiperglicemia, como a insulina, ela é um mediador das células em relação à glicemia, as células não vão perceber o quadro hiperglicêmico que acontece no corpo. Então, a gente vai ter as respostas dessas células frente a um quadro de hipoglicemia, que é o que elas estão percebendo. Então, por exemplo, lá no sistema nervoso central, nós temos receptores para a insulina. Esses receptores, eles aumentam a captação de glicose pelas células do sistema nervoso central. Nós temos núcleos no sistema nervoso central, que são os núcleos da saciedade e núcleo da fome. No estado de hiperglicemia de um indivíduo normal, o núcleo da saciedade é estimulado. E a pessoa não procura mais se alimentar, para de se alimentar. Mas se a gente tem um quadro de hiperglicemia num diabético, o sistema nervoso central do diabético não percebe essa situação hiperglicêmica e o centro da saciedade, o centro da fome continua ativado e o centro da saciedade fica inativado. Então, essa pessoa, por mais que ela apresente quadro hiperglicêmico, ela vai continuar sentindo fome. E não é só fome, é uma vontade de comer doce. Vontade de comer bala, de comer sobremesa, de comer sorvete. Porque o corpo dela está solicitando glicose. E é isso que a gente chama de polifagia. Porque o encéfalo vai interpretar como se o corpo estivesse passando por um estado de inanição. E ele vai estimular a alimentação. E a alimentação em um nível aumentado, né, ou em frente a um quadro hiperglicêmico, é chamado de polifagia. A perda de peso. O que acontece? Por mais que a pessoa... Doutora, diga. Só perguntando ali, a polifagia é só esse desejo do doce ou é no geral? No geral, é um aumento do consumo alimentar. Ah, tá, entendi. Bom? A perda de peso. Então, é bastante contraditório. A gente tem uma pessoa que tem hiperglicemia, a pessoa está se alimentando mais do que o normal, mas ela está perdendo peso. Por que que isso acontece? Perdendo peso porque ela está perdendo massa magra, ela está perdendo proteína corporal. Por quê? Porque a insulina não está agindo. A musculatura esquelética não está recebendo glicose em níveis adequados. Se ela não recebe glicose, ela vai fazer degradação da proteína para liberar os aminoácidos na corrente sanguínea
para os aminoácidos serem transformados em glicose lá no fígado. Então, a gente tem degradação proteica. E por isso a pessoa acaba perdendo massa magra. A gente também tem um certo nível de degradação de gordura. Porque a gordura está sendo quebrada para liberar na corrente sanguínea ácidos graxos que vão até o fígado para serem metabolizados pela beta-oxidação, produzindo acetil-CoA. Acetil-CoA que vai passar pela mitocôndria. E se a acetil-CoA está em excesso, ela pode ser ou desviada para o ciclo do ácido cítrico, ou ela entra na mitocôndria e é convertida em excesso em corpos cetônicos. Os corpos cetônicos hidrossolúveis entram no sistema circulatório e eles são utilizados como fonte energética pelos músculos, pelos 3 tipos de músculos, e pelo sistema nervoso central, para a produção de energia. Só que os corpos cetônicos, eles têm característica ácida e eles são relativamente voláteis. Quando eles estão em excesso no sistema circulatório, e esses corpos cetônicos passam pelos pulmões, a pessoa acaba exalando os cetoácidos e tendo aquele hálito característico que é chamado o hálito cetônico, que tem cheiro de acetona, que é justamente a característica química dessas moléculas que são os corpos cetônicos. Tá? Então, a gente tem a cetoacidose, eles têm característica ácida, isso vai acidificar o sangue, causando outro tipo de prejuízo. Então, a gente tem a perda tecidual, ou a redução do peso corporal, porque a gente tem a degradação proteica em nível exagerado no corpo. Então, a gente falou da polifagia e da perda tecidual. Faltou eu falar da poliúria e da polidipsia. O próximo quadro fala sobre isso. Então, o que acontece? Quando nós temos hiperglicemia, a gente tem uma quantidade maior de glicose passando para o filtrado glomerular. Então, retomando um pouquinho lá da fisiologia renal. Para a produção de urina, a gente tem a primeira barreira para a produção da urina, para a filtração do sangue e produção da urina, que fica no corpúsculo renal. Então, a gente tem os capilares glomerulares enovelados dentro da cápsula de Bowman. Parte dos componentes do plasma sanguíneo passam para o filtrado glomerular. Passa glicose, passa sais minerais, não passam proteínas porque são muito grandes, passam alguns aminoácidos. Mas o que acontece? Aminoácidos e glicose são componentes muito importantes para o corpo, que o corpo não quer excretar. Ele captura essas moléculas que estão passando no filtrado e reabsorve. Quem faz esse tipo de processamento são proteínas presentes ao longo dos túbulos, contornado proximal, principalmente. Só que essas proteínas, elas fazem um transporte ativo. Então, elas têm uma determinada velocidade de funcionamento. Elas capturam glicose e aminoácidos do fluido tubular e colocam para o meio intracelular. E do meio intracelular, isso é levado de volta para a corrente sanguínea, reabsorvendo esses componentes no corpo do animal. Da pessoa, do animal, enfim. Quando a gente tem hiperglicemia, a quantidade de glicose que passa através do corpúsculo renal para o filtrado glomerular é muito alta. O que vai acontecer? A velocidade de capturação, de reabsorção de glicose do fluido tubular, ela é
ela não é eficiente o suficiente. Ela não consegue capturar na quantidade necessária para absorver toda a glicose que está passando no fluido tubular. Então, o que vai acontecer? Glicose permanece no fluido tubular e vai ser excretada na urina. Só que se a gente tem maior quantidade de glicose na urina, no fluido tubular, a osmolaridade do fluido tubular aumenta. Isso faz com que a quantidade de água que é reabsorvida do fluido tubular de volta para o sistema circulatório fica reduzida. E aí a gente vai ter glicose na urina e o aumento do volume de urina produzido, o que é chamado de poliúria. Está aqui embaixo, onde está a poliúria? Diurese osmótica e poliúria. Então, o que acontece? Hiperglicemia, passa a maior quantidade de glicose para o filtrado glomerular. Se eu tenho mais glicose no filtrado, não consigo reabsorver na taxa necessária, fica a glicose na urina. Essa glicose aumenta a osmolaridade do fluido tubular, puxa mais água do sistema circulatório para compor a urina. Mais água vai ser eliminada, levando a que o indivíduo vá mais vezes ao banheiro para urinar. É isso que é chamado de poliúria. Muita poli, muito, né? E úria, urina. Então, é a produção de um grande volume de urina. Como a glicose está presente na urina, é isso que dá o nome da diabetes mellitus. Diabetes é chamada de diabetes mellitus porque a gente tem uma urina com sabor doce, né? Então, por isso ela tem essa referência ao mel. Mellitus vem de mel, que é a característica da urina adocicada produzida por diabético, tá? E aí, como esse indivíduo está perdendo mais água do que o normal, a gente vai ter um aumento da osmolaridade plasmática também. Não somente porque ele perde muita água, mas aumenta também a osmolaridade porque ele está num estado hiperglicêmico. Ou seja, a osmolaridade plasmática está aumentada pela glicose aumentada no sangue. O aumento da osmolaridade sanguínea vai ativar centro da sede, lá no sistema nervoso central, que vai levar esse indivíduo a beber muita água, o que é chamado de polidipsia, o aumento do consumo de água. Tudo bem? Então, são esses processos fisiológicos que explicam esses 4 P's que formam aí, que são clássicos, sintomas clássicos do diabetes. A polifagia, muitas vezes ela não é tão presente quanto é poliúria e polidipsia. E a perda de peso, que vai cronicamente afetando o indivíduo. Mas poliúria e polidipsia são bem frequentes. Pode falar. Essa questão da pessoa perder peso é quando ela já tem a diabetes, assim, há muito tempo? Porque normalmente a gente vê pessoa diabética que é um pouquinho mais gordinha, né? Isso. Uhum. Esse é o quadro da diabetes que é mais frequentemente encontrada na população, que ela está associada com a obesidade, né? Então, a gente tem a perda de peso, ela se dá pela perda de massa magra. E essa massa magra ela vai ser substituída por tecido adiposo. Perde massa magra porque ela está fazendo proteólise, degradação de proteína. E perde peso porque a massa magra ela é mais pesada do que o tecido adiposo. Então, se você pega um indivíduo ativo, que faz atividade física com frequência, e esse indivíduo começa a desenvolver diabetes, digamos que ele virou sedentário e ele começa a desenvolver diabetes. Esse indivíduo ele vai ter perda de peso pela substituição da proteína por gordura. Então, tem redução do peso e aumento do tecido adiposo. Por isso, da perda de peso associada. Mas, em contrapartida, esse indivíduo vai ter aumento do seu IMC,
que é o índice de massa corporal. Por quê? Porque ele vai ter um aumento do tecido adiposo. Então, aumenta a quantidade de tecido adiposo, aumentando o IMC, a quantidade de massa por metro quadrado corporal. Então, sim, normalmente são indivíduos obesos, tá? Mas em relação à massa magra, ela é perdida no indivíduo diabético. Tudo bem? Sim, obrigada. Mais alguma coisa, gente? Fisiopatologia do diabetes. Então, a gente tem aí pelo menos 4 tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, 2, gestacional e outros tipos. Aqui dentro se enquadram vários tipos de alterações corporais que levam a quadros de diabetes. Vou falar aqui um pouco sobre cada um desses tipos. Então, diabetes tipo 1 é aquela que é chamada também de diabetes insulina dependente ou insulino dependente e também chamada de diabetes juvenil, embora ela também possa cometer indivíduos adultos. Como que essa diabetes se desenvolve? Existe predisposição genética. Então, a gente tem histórico familiar de diabetes que inicia nas idades, quando os familiares eram mais jovens. Quais genes são afetados nesses indivíduos? Genes do antígeno leucocitário humano. Diabetes do tipo 1 é a diabetes imunomediada. O que acontece? Esses antígenos leucocitários humanos, o que são? Os genes, eles codificam proteínas de superfície que permitem o reconhecimento e a apresentação de antígenos próprios ou externos para o sistema imune adaptativo humano. O sistema imune adaptativo é aquele que vai produzir os anticorpos para proteger o corpo. Então, o que acontece? Se a gente tem mutações nesses genes do antígeno leucocitário humano, da sigla HLA, a gente vai ter uma disfunção dessas proteínas de superfície que vão reconhecer proteínas próprias do corpo como sendo inimigos, como sendo agentes patogênicos. E aí o sistema imunológico vai começar a produzir anticorpos contra as próprias proteínas corporais. Então, a gente vai ter produção de anticorpos contra a célula beta, contra a insulina, contra receptores de insulina. E aí a gente vai ter, principalmente, a degradação das células beta pancreática. Esse tipo de diabetes ele é mais comumente diagnosticado em crianças, jovens e jovens adultos. Então, não é somente em crianças. Ela é o tipo menos comum. Então, do total de diabéticos, apenas 10% dos casos são decorrentes desse tipo de diabetes. Prof, Diga. como é que ela consegue, tipo, produzir anticorpos contra o receptor de insulina, por exemplo? Porque a gente tem uma deficiência nesses genes aqui que codificam essas proteínas de superfície. Então, a gente tem uma alteração da comunicação celular do sistema imunológico com as células do nosso corpo. Então, normalmente, o que acontece? Esses receptores de superfície presentes nas células corporais e no sistema imunológico, elas estão presentes lá no glicocálix, por exemplo. Essas moléculas, essas células, célula do sistema imunológico está passeando pelo nosso corpo procurando locais de infecção. Encontrou uma célula do nosso corpo, ele liga essas proteínas de membrana. Essas proteínas de membrana permitem o reconhecimento de uma célula com a outra e a célula do sistema imunológico segue a vida dela, porque reconheceu a proteína da célula corporal como sendo própria do corpo. Quando a gente tem mutações desses genes, a gente tem alterações das proteínas, tanto a proteína de superfície da célula corporal, ou, dependendo do tipo de mutação, são vários tipos de mutações que podem acontecer, são genes que compõem esses antígenos, mas são vários tipos de genes. A gente pode ter, então, mutação das proteínas celular
ou mutação da proteína de reconhecimento das proteínas celulares. Tendo essa mutação, quando essa célula do sistema imunológico chega na célula própria do corpo, ele vai se ligar e ele não vai reconhecer. Ele vai reconhecer como sendo um antígeno. E a partir disso, vai ocorrer uma ativação do sistema imunológico que vai produzir anticorpos contra aquela proteína da superfície celular. E aí esses anticorpos vão se ligar nessas células, induzindo outras células fagocíticas do sistema imunológico, como macrófagos, como neutrófilos, a degradarem aquela célula, porque ela está marcada para degradação pelo anticorpo. E aí a célula beta vai ser degradada. E com isso acontecendo cronicamente, a gente chega à depleção das células beta pancreáticas. Pode falar. Entendi. Não, era isso. Então, no caso, vai ter uma mutação no receptor de insulina e aí vai criar anticorpo. Exatamente. Entendi. Obrigada. Nada. Então, ó, essas doenças autoimunes, essas agressões autoimunes, normalmente são contra as células beta-pancreáticas, tá? São anticorpos, são produzidos anticorpos contra a célula beta, contra a insulina, ou contra essas proteínas que são tirosina fosfatase. Qual que é a função dessas tirosina fosfatase? Elas ativam o receptor de insulina. Então, quando a gente tem a insulina se ligando no receptor dela, existem enzimas que são tirosina fosfatases, que são ativadas e que vão ativar a cascata de sinalização intracelular para permitir o aumento da absorção de glicose pelas células. Então, podem ser produzidos anticorpos também contra as tirosina fosfatase. E aí leva à degradação da célula da mesma forma. E a disfunção da insulina no corpo. Então, se a gente tem agressão aí às células beta-pancreáticas, a gente vai ter destruição do sítio produtor de insulina e isso vai levar obrigatoriamente à necessidade de reposição externa de insulina. Então, o indivíduo vai ter que fazer o uso de insulina. Então, ó, no diabetes tipo 1, a gente tem o pâncreas que não vai mais produzir insulina. Por quê? Por diversos tipos de anticorpos que foram produzidos contra a insulina, contra a célula beta, contra essas outras enzimas que ativam o receptor de insulina. E aí a gente não tem insulina circulante, a insulina não exerce seu efeito, a gente entra num quadro de hiperglicemia. Tudo bem com diabetes tipo 1? Tudo. Tá? E assim, gente, é interessante porque se você pensa que é uma mutação genética e que isso tem predisposição familiar, por que que o indivíduo já não nasce ou ele desenvolve em todos os indivíduos que são afetados pelo diabetes tipo 1, por que que todos eles já quando criança não apresentam o quadro? Porque tem indivíduos que vão apresentar o quadro somente na vida adulta, até 30 anos. É o limite aí, né, de estimativas, limites aí para o desenvolvimento de diabetes tipo 1. Então, por que que isso se prolonga em alguns indivíduos e em outros acontece de forma mais aguda, né? Então, existe essa discussão aí que permeia o desenvolvimento de diabetes do tipo 1. Diabetes do tipo 2. Essa é a mais comum. Então, 85% dos casos de diabetes estão relacionados com essa do tipo 2. Esse diabetes está relacionado a fatores ambientais. Então, é o estilo de vida da pessoa, o sedentarismo, sobrepeso ou obesidade. Está intimamente associada com o IMC maior do que 25 quilos por metro quadrado. Está relacionado com o tamanho da circunferência abdominal.
que caracteriza também os quadros aí de sobrepeso ou de obesidade. Sedentarismo. A atividade física, ela faz a ativação de determinados tipos de transportadores de glicose nas células, melhorando o quadro da hiperglicemia, ou seja, reduzindo a hiperglicemia de forma mais rápida após uma alimentação. Então, por isso que o sedentarismo está fortemente associado ao desenvolvimento de diabetes do tipo 2. E estilo de vida, né? Então, pessoa sedentária, pessoa que se alimenta de forma errônea ou se alimentando com mais quantidade de carboidrato e gordura do que de proteínas e outros elementos necessários ou melhores para a alimentação. E esses fatores ambientais vão levar a um quadro de resistência à insulina. Então, o que é isso? É quando o receptor de insulina não funciona de forma adequada. O que a gente tem? Uma pessoa que se alimenta com uma dieta à base de carboidratos e de gordura, e que é uma pessoa que tem sobrepeso ou que tem obesidade, existe a tendência de que essa pessoa mantenha cronicamente níveis elevados de glicemia. Isso vai fazer com que o pâncreas esteja constantemente liberando insulina na corrente sanguínea. Aí a gente tem duas situações. Uma é a célula receptora de insulina. Músculos, o fígado. O que acontece? Quando a gente tem um estímulo muito intenso, por exemplo, de neurotransmissores no sistema nervoso central, a gente entra num quadro que se chama de regulação para baixo de receptores. É a down regulation, que vem do inglês. Regulação para baixo de receptores. Por quê? É uma forma da célula se proteger desse estímulo que é muito intenso. Então, é como se a célula interpretasse que não existe necessidade de ela ter uma grande quantidade de receptores na sua membrana plasmática, porque os níveis de insulina estão constantemente elevados, estimulando essa célula. Então, se eu tenho muito receptor, eu mantenho a célula no nível aumentado de atividade de captação de glicose. Mas para a célula manter o seu nível normal de captação de glicose, frente a esse estímulo exacerbado de glicose, o que ela vai fazer? Diminui o número de receptores na membrana plasmática, mantém o número menor de receptores, para que aquela quantidade de insulina presente estimule a célula em níveis normais. Então, a gente chama isso de resistência à insulina. A célula está resistente ao estímulo de insulina. Como? Reduzindo o número de receptores na membrana plasmática. Tá? E existe esse outro quadro que é o pâncreas, ele é exaurido da produção de insulina. Produz insulina com uma frequência tão alta que acaba exaurindo as células betas da produção de insulina. Então, a gente vai ter, ao longo do tempo, a resistência à insulina, que é redução de receptores nas células, receptores de insulina, e redução da produção de insulina pelas células pancreáticas. Só que a redução da produção de insulina, ela se desenvolve ao longo do tempo. Então, demora para o quadro de diabetes do tipo 2 se instalar no indivíduo. É necessário o desenvolvimento dessas características, desses fatores ambientais, de sedentarismo, de sobrepeso, de alimentação rica em carboidratos e gorduras, para que esse quadro de resistência à insulina se instale. E aí a gente não tem só uma disfunção de pâncreas e de célula receptora. A gente tem uma disfunção de diversos órgãos associados. Então, por exemplo, a gente vai ter uma alteração das células adiposas. Por quê? A gente vai ter resistência à insulina, a célula vai entender que o corpo está passando por inanição
vai induzir lipólise aumentada para poder suprir energeticamente o corpo. Então, você tem uma alteração do tecido adiposo. Você vai ter alteração da função renal. Você tem o aumento da reabsorção de glicose, sim, porque está sendo muita glicose eliminada, você vai ter um aumento da reabsorção, piorando o quadro de hiperglicemia. Você tem uma redução da utilização de glicose pela musculatura, principalmente se a pessoa é sedentária. Você tem uma disfunção dos neurotransmissores cerebrais, que vão induzir a pessoa à polifagia, por exemplo. Você tem uma disfunção hepática, todo aquele quadro que eu vim descrevendo para vocês da instauração da polidipsia, poliúria, polifagia e da perda de peso. Então, a gente tem uma alteração sistêmica do corpo instalada no quadro de diabetes do tipo 2. Tudo bem, né? Diabetes tipo 2? Tudo bem, né? Então tá bom. A gente tem o que é chamado também de diabetes gestacional. O que é diabetes gestacional? Por que ela acontece, né? Então a gente tem... Sim, então tá bom. Obrigada, João. Diabetes gestacional. No período de gestação, a gente tem um quadro de resistência progressiva à insulina que se instala no corpo da gestante. Por quê? Porque a placenta, ela produz hormônios que reduzem a ação da insulina, tá? Então, a mulher vai progressivamente, a gestante, desenvolvendo um quadro de resistência à insulina. E aí, pode acontecer dela desenvolver diabetes gestacional. A diabetes gestacional termina após o nascimento do feto, do bebê. Mas ela pode predispor a mulher ao desenvolvimento de diabetes tipo 2 futuramente. Ou diabetes gestacional pode se instalar porque essa pessoa já tinha quadro de diabetes tipo 2 sem apresentação de sintomas clínicos previamente à gestação. Então, o diabetes gestacional é perigoso porque pode causar alterações na mãe futuramente e também predispõe o bebê a diabetes do tipo 2 futuramente. Tá? Então, a regulação da glicemia em gestantes é bastante observado para evitar o desenvolvimento de diabetes tipo 2 futuramente na gestante e no feto. Tá? Durante o desenvolvimento embrionário, a gente tem toda uma programação de como o corpo do bebê vai funcionar ao longo da sua vida. Se a gente tem insultos que são causados sobre as células durante a gestação, a gente vai ter comprometimento da função desse indivíduo logo após o nascimento ou não, mas sim na vida adulta. Isso é bem comum, bem descrito já na literatura. E o diabetes gestacional leva à predisposição ao diabetes tipo 2 do bebê. Outros tipos de diabetes, que são lá o quarto tipo, né? Aí a gente tem várias causas. Por exemplo, defeitos genéticos associados com a disfunção da célula beta. Outros defeitos genéticos que não estão associados com doenças autoimunes. Então, por exemplo, alteração da sensibilidade à glicose pela disfunção da glicoquinase. Glicoquinase é a enzima que dá a sensibilidade das células beta à glicemia. Então, se a gente altera a função da glicoquinase, a gente vai ter uma alteração da sensibilidade à glicose e aí uma disfunção da célula beta. Fatores de transcrição do gene da insulina. Então, fatores genéticos que vão alterar os fatores de transcrição do gene da insulina, e aí a gente vai ter uma redução da produção de insulina. Diabetes induzido por medicamentos. Então, como exemplo clássico, eu trouxe aqui os corticoides. Então, o corticoide, ele faz o mesmo efeito do cortisol. O cortisol, ele é hiperglicemiante. Os corticoides, eles são utilizados para tratamento de doenças inflamatórias crônicas, porque eles são imunossupressores.
Então, pessoa que faz uso crônico de imunossupressor, pessoal que tem artrose, por exemplo, ou pessoal transplantado, pessoas que têm doenças autoimunes, fazem o uso de corticoides. E aí a gente pode ter o desenvolvimento de diabetes. E outras formas incomuns de diabetes imunomediado. Então, produção de anticorpos contra outras moléculas do corpo que não aquelas relacionadas com diabetes do tipo 1. Tudo bem, gente? Esses são aí os tipos de diabetes que a gente pode encontrar na população. Daí, na aula que vem, então, a gente discute quais são os níveis de glicose para se considerar um indivíduo diabético e como que a glicemia é avaliada nos indivíduos. Tudo bem, people? Respondam para mim. Ok, tudo. Ok? Então, eu coloquei uma atividade lá no fórum. Vejam lá a atividade. E eu vou parar aqui a gravação.